É por isso que, pegando esse tema importantíssimo da Escolar da Fábrica do Cérebro do Adolescente, eu tenho o prazer de chamar para sentar junto com a gente aqui e ser entrevistada a Tati Presser, que é psicóloga, sexóloga, uma amiga incrível. Uma salva de palmas. Boa noite. Boa noite, Tati. Tudo bem, querido? Eu estava com saudade de você. Também. Que bom que você veio e que bom que a gente vai poder falar sobre um assunto tão importante que, às vezes, a gente acha, né? Adolescente é só estudar, estudar, estudar e não tem resultado. E o que está acontecendo? O que está acontecendo é que essa parte emocional está ali, né? Tipo, se vira aí com os leões. É isso. Exatamente. Bom, vamos trabalhar? Olha só, vou fazer uma perguntinha para você, tá? A maioria dos jovens inicia a vida sexual pela masturbação? Parece ácida essa pergunta e muito direta, né? Mas a gente tem que aproveitar o especialista que está conosco. Sim, com certeza a maioria dos jovens vão começar pela masturbação. Eu sempre falo que isso é absolutamente natural e que o importante, né, é que os pais, nesse momento, não tenham nenhum radicalismo para um lado nem para o outro. Então, tem a galera que é livre. Então, está lá no almoço de domingo, a criança se roçando ali no braço do sofá. E está fingindo que nada acontece. Não, gente, não é por aí, certo? Também não é aquela história de tira a mão daí, não, batendo ali, né? Mães que batem no banheiro, saibam que as chances do seu filho ter ejaculação precoce é muito grande, tá? Então, gente, olha só, vamos respeitar a turminha. Então, encarar com uma naturalidade, mas sempre conversando. Isso, gente, em relação à sexualidade, que infelizmente não acontece em muitas conversas, né? Mas é uma conversa eterna. Desde pequeno, a quantidade que a cabeça dessa criança vai, né? Você não vai sair falando. Não tem necessidade de você falar sobre sexo propriamente dito com uma criança. Você pode ir falando o quanto ela pode entender e saber que é sempre uma conversa eterna. E se a criança vier com uma pergunta que você não sabe responder, não tem problema você não responder aquilo naquele momento, mas fale para ele, olha, eu vou pesquisar, vou ver, às vezes você fica chocado, mas volta com uma resposta. O fantasma é sempre muito maior para a cabeça dessa criança do que a realidade. Segue a dica, hein, pessoal? Então, Tati, eu queria saber, o vício em pornografia é um problema? Essa é a minha grande paixão no momento, né? Eu chamo o excesso de pornografia na internet para crianças e adolescentes como uma epidemia silenciosa. A gente ainda não viu as consequências disso e eu já alerto que são gravíssimas. A gente está falando de até os 9 anos de idade, 85% das crianças, 9 anos de idade, 85% das crianças já tiveram acesso a algum conteúdo pornográfico. Até os 14, 99%. Um quarto da pornografia consumida no Brasil é por adolescentes. Um quarto, tá? E a gente não está falando da revistinha que tem os seios e o bumbum, né? A famosa Playboy, que talvez você subornou o jornaleiro para adquirir. A gente está falando de coisas violentas. 80% da pornografia tem violência contra a mulher, tá? E tem um detalhe muito importante nessa história, que a maioria, numa pesquisa recente, 78% dos pais falaram, não, imagina, meu filho nunca acessou isso, onde todos estavam redondamente errados. Então, o risco existe, a gente não está falando só de meninos, tá? A média é 5,5, tá? Em 10 crianças, 4 são meninas, 6 são arredondadamente meninos, tá? E isso faz com que... Acho que o mais grave disso tudo é que a pornografia ela é vista como a educação.
Então, eles vão atrás, nem sempre a criança ou o adolescente vai atrás desse conteúdo, também tem esse detalhe. Muitas vezes, por acaso, né? Ou clicou em alguma coisa errada, um amigo mandou pelo WhatsApp, escreveu, já tive pacientes que digitaram algo errado e ficaram extremamente traumatizadas. A gente está falando, como neurocientista, você pode verificar isso, que o vício na pornografia, o excesso excessivo na pornografia, muda a química do cérebro, tá? Então, muitas vezes as pessoas comparam ao vício da heroína, tá? E numa fase de adolescência, onde a dopamina e todos os hormônios, circuitos de recompensa estão ainda mais né? As chances dessa criança ou desse adolescente se viciar na pornografia são gigantes. Gente, vocês não sabem a gravidade disso. E aí eu falo, se você não quer falar sobre sexo com seu filho, você vai deixar a pornografia ser o professor? Essa é a questão. De forma nenhuma. É gravíssimo. E quando a gente olha essa revolução que teve na década de 90, eu digo da globalização e acesso, muita coisa mudou e a gente não pode tampar o sol com a peneira. A história muda em 2006 quando entra o streaming, né? O streaming é o grande, ou seja, você pode abrir várias telas juntos e esse mouse, o clique do mouse é tipo heroína direto na veia, porque você vai entrando querendo coisas mais novas, mais diferentes. Às vezes você está vendo umas cenas que você tem até nojo, mas seu cérebro precisa dessa novidade. Então você vai entrando num beco sem fim. Entendeu? É a história da Alice no País das Maravilhas. Você vai indo e realmente não tem fim. Eu acho que é um momento bem interessante que a gente tem. Não e só a pandemia também foi outro momento. Sim, porque daí isola as pessoas e abre esse Sim. espaço para correr livremente, né? Fazendo uma comparação com a minha geração, que nem você brincou com a revista Playboy, você imagina, a pornografia era algo mais acessível de uma forma não regulamentar aos meninos. Via de regra, a menina não ia consumir pornografia. Hoje, na verdade, Sim. isso de alguma forma se democratizou, Sim. sem filtro nenhum. E o que a gente imagina, sem fazer um exercício muito complexo, é que talvez a qualidade dos relacionamentos podem ficar comprometidas, né? Entendendo que o sexo tem uma função de procriação, tem uma função de carinho, tem uma função de troca, sabe? Tem uma função... E isso muitas vezes pode ficar alterado. Porque o problema não é o amor entre duas pessoas, independente de gênero, não estamos falando disso. O problema é a maneira com que isso é oferecido. E como você falou, em cargas cada vez mais bizarras, diferentes e totalmente desnecessárias para um cérebro em formação. Isso já tem estudos que o risco, né, de separação no futuro é muito maior, o risco à violência, especialmente do homem, do menino para a menina. Inclusive, estava vendo um caso de uma criança de 9 anos de idade que, do nada, começou a ficar violento com a irmã. Do nada, era o que aí e é muito louco porque na hora que os pais confrontam essa criança de 9 anos e fala, olha, a gente viu aqui no histórico, eles não estavam entendendo nada, e quando viram na internet, viram o histórico, o menino, ele dá um tipo, porque a criança começa a viver uma dupla vida. Então, é aquela coisa assim, a vida dele e o momento que ele pode entrar na pornografia. E aí começa a entrar culpa. E aí isso vai sair como agressividade, frustração. Então, ele chorava, mas aliviado. E, ao mesmo tempo, a solução que os pais falaram, olha, cold turkey, não tem mais internet em casa, em vez de ser algo ruim, ele ficou feliz, ele ficou aliviado. Fica aí a dica e orientação, né, Sim. Tati? Ô, Tati, como evitar que um relacionamento atrapalhe nos estudos? Porque, assim, o jovem, por um lado, está preocupado com isso tudo. Ou a questão de, sei lá, quando eu vou dar meu primeiro beijo, que engraçado, eu estou gostando de alguém, será que eu vou ser correspondido, estou com ciúmes. Mas, na verdade, os pais e cuidadores ficam preocupados com isso, né? Puxa vida, não está muito cedo para se envolver? Como é que eu faço para que eu possa explicar isso tudo, inclusive, desse problema gravíssimo que a gente falou aqui, que a gente não quer para dentro da fábrica do cérebro de nenhum adolescente e, ao mesmo tempo, não atrapalhe nos estudos? Sim. Eu acho que está faltando mais conversa entre pais e eu tenho 2 filhas, uma de 18, outra vai fazer 18, outra de 12, e eu brinco que na minha casa, na hora da terapia,
eles vão economizar um tantão, porque a parte sexual nem vai entrar. Está faltando conversa, gente. Está faltando esse sentar e não ter tanto pudor, sabe? A gente ou politizou o sexo, a sexualidade, ou trouxe para um campo que a única coisa que a gente está trazendo é prejuízo. Então, sem dúvida, se, né, eu estava falando sobre a dopamina e todos esses hormônios que começam na puberdade, e como isso afeta, e realmente afeta, você passa a ver um mundo de cor-de-rosa e não faz o dever ou a lição de casa, mas está faltando conversa. Está faltando esse convívio com esse namorado, mostrar uma naturalidade, trazer mais uma regra, mas sem ser uma coisa tão impositiva. Acho que os pais até começam a confundir. Ah, não, mas eu não posso ser amiga do meu filho, eu preciso ter regra. Não é uma questão de ser amiga, é uma questão de ter uma coisa democrática, poder trazer, fazer acordos. Entendeu? Cadê o acordo? Olha, se você fizer isso, você vai ter tanto... Entendeu? É uma questão de você ter esse diálogo. Isso que está faltando. Para você, Amanda. Bom, como saber se é o momento certo para namorar? Para namorar sério, está escrito ali, namorar sério. sério. Aliás, o que é namorar sério, hein, gente? Pois né? O momento, acho que a gente está tendo mini casamento? O que é namorar sério? No momento, eu acho que se a gente tivesse esse problema agora, seria até válido, porque no momento a gente está vivendo um movimento contrário. As crianças, adolescentes, jovens em geral, não estão se relacionando, não sabem se relacionar. Até um aplicativo, não é de jovens, mas me falou assim, me traz frases, porque as pessoas falam, oi, tudo bem, deu match, mas o que eu falo depois? As pessoas não sabem nem o que falar depois, né? É uma coisa muito louca. E a gente está vivendo um apagão sexual, inclusive. As pessoas não estão transando mais. Os jovens não estão transando mais. E quando estão banalizando o sexo e a sexualidade como se fosse um númerozinho. Ah, hoje eu transei com 3, 4. A revolução sexual, a diferença dos anos 60 com a revolução sexual que está acontecendo agora, é que ela retira a emoção do lance. Então não tem mais a revolução do Woodstock, do paz e amor, tudo é lindo, tudo é amor. Agora é número, vamos transar com o mais possível, etc. Como saber qual é o momento certo? Isso você vai ter essa resposta no diálogo. A questão é incentivar, talvez, os filhos a sair um pouco do celular e se relacionar, ter esse contato humano novamente. Porque eles se encontram na festinha, nem sabem chegar um no outro, não sabem nem mais o que fazer. Então, eu incentivaria mais namoro, né? Não tão sério, mas mais relacionamento, porque a gente também vai pagar um preço bem caro. E isso tudo, como você sabe, como neurocientista, vai sendo gravado cerebralmente e a gente vai levando isso para outras gerações. Então, a gente está num momento crucial aí, que não está muito bonito. Olha só, Tati, eu queria agradecer muito a sua participação. Eu acho que a gente abriu aqui uma discussão, muitos pontos, eu tenho certeza que às vezes a gente percebe, mas não fala e não percebe que tem que conversar em casa e tem que conversar de uma forma aberta, porque, por exemplo, a internet está com as portas arreganhadas. Então, assim, ou a gente pega para a gente o que é do nosso carinho, do nosso cuidado, da nossa obrigação, ou então, na verdade... Enfim, vamos só esperar cientificamente o que vai acontecer lá para frente, viu? É isso. Eu que agradeço o convite. Lembrando os pais, por favor, gente, pornografia não é educação. E conversem com seus filhos. Se vocês não conversarem, eles já vão aprender através dessas imagens. E é melhor vocês ensinarem muito do que melhor. ver na internet, né? Exatamente. Tati, muito obrigado, Tati. Obrigada, Tati.